Existem filmes que, infelizmente, quanto mais você aprende sobre eles, piores eles ficam. Olá, Sociedade Consumo Pop, estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa aqui no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa no YouTube, não vai embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações de um novo vídeo postado aqui nesse canal, 3 vídeos por dia. Você não vai se arrepender de assinar nosso conteúdo. Vamos falar hoje mais uma vez de Star Wars e vamos descortinar mais uma história do túmulo, do esgoto, do subterrâneo, do underground da nova trilogia de Star Wars, depois das denúncias de John Boyega sobre como o Finn foi tratado durante toda a trilogia. Agora é a vez de Daisy Ridley, que foi a Rey, Rey Skywalker, dar detalhes de como foram os bastidores da personagem e como as mudanças na personagem durante a trilogia aconteceram. Ela deu uma entrevista para o Josh Gad, para o Jimmy Kimmel, no Jimmy Kimmel Show, revelando que, a princípio, logo no início, o J.J. Abrams falou com ela que a personagem dela teria ligações com Obi-Wan Kenobi, que Rey seria, na verdade, uma Kenobi. Não sabe se seria filha, se seria neta, se seria sobrinha, como isso funcionaria. A gente não sabe se ela seria um filho do Obi-Wan, como é que fica o juramento Jedi de não se envolver romanticamente. Será que depois que a Ordem Jedi caiu, o Obi-Wan falou assim, dane, estou nesse deserto aqui, vou pra Mos Eisley e lá eu vou farrear naquela cantina, vou pegar uns mulher. E aí surgiu a Rey dali, será que ela é neta dele, filha dele? Ou é um parente distante? É uma sobrinha, como é clássico dos Estados Unidos fazer, os personagens não podem ter filho, então chama os sobrinhos, igual os sobrinhos do Pato Donald. A Rey seria tipo o Guinzezinho Luizinho do Obi-Wan? Nunca saberemos, porque eles vetaram essa ideia, ficaram com medo e deixaram pra pensar nisso depois. Depois a gente pensa nisso. Vamos postergar aqui, depois a gente pensa nisso. Quando tiver na hora a gente vê. Parece coisa aqui do canal. Na hora, não. Faz roteiro não, vai falando aí, na hora a gente vê. Exatamente. Tudo errado. Mas originalmente, o grande segredo da Rey seria que ela era, de alguma forma, ligada ao mestre de Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, fechando aí a conexão Skywalker-Kenobi. E ela também diz que logo depois que isso foi revelado para ela, na semana seguinte, o J.J. Abrams já não estava mais certo sobre aquilo. E a coisa foi deixada em suspense, para ser resolvida depois. O filme vai para as mãos do Rian Johnson, onde ele resolve que não há nada de Kenobi, ela vai ser uma ninguém e que a força pode aparecer em qualquer um. Beleza, aí ele mudou tudo, esqueceram o passado e tal. A decisão foi super polêmica, muita gente achou que foi uma decisão ousada, uma decisão que traz um frescor para a trama, já que já tínhamos visto parentes serem revelados, parentescos revelados anteriormente, e jamais poderiam superar a questão toda de eu sou seu pai do Darth Vader com Luke Skywalker. Jamais eles vão conseguir surpreender as pessoas mais do que naquela época. Então era melhor deixar isso pra lá. Talvez os medos do J.J. Abrams com essa conexão com Obi-Wan Kenobi seja justamente essa. Será que essa conclusão, será que essa revelação seria, no nível pelo menos, faria jus à grande revelação que foi no Império Contra-Ataca, o Luke e o Darth Vader serem parentes? Eu acho que ele não estava certo, então ele deixou essa decisão para depois. E quando ele deixa o projeto, ele deixou essa decisão para ninguém. E é justamente o que o Rian Johnson faz. Já que não existe decisão nenhuma, eu vou decidir aqui que não há solução. Eu vou decidir que ela é filha de ninguém, ela é neta de ninguém, ela não é parente de ninguém, e que ela simplesmente é a escolhida, apesar de não ter parentesco nenhum com o clã Skywalker. E aí, como eu disse, dividiu opiniões, muita gente gostou porque achou ousado e muita gente odiou, porque, obviamente, isso não tinha sido plantado no primeiro filme. Ficou com uma cara de que eles não estavam em sintonia e que a história não estava completamente escrita. A história não está completamente escrita na verdade, os bastidores da primeira trilogia, dos episódios 4, 5, 6. Porque quando o George Lucas fez o episódio 4, nem chamava episódio 4, chamava Star Wars. Chamava Guerra nas Estrelas. E ele não tinha planejamento para sequência nenhuma. Quer dizer, ele tinha uma grande história na cabeça,
mas ele não tinha ideias ainda que seria uma trilogia. Quando veio o segundo filme, a necessidade de fazer Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, o George Lucas teve que colar a história mais ou menos de um jeito que fosse satisfatório para o público. Tem algumas coisas que são estranhas, como o parentesco do Luke e da Leia, que no primeiro filme não é explicado, que no segundo filme tem até um beijo entre os dois, depois eles são parentes, fica uma coisa meio esquisita, que dá a impressão de que foi inventada na hora, e foi mesmo. Só que naquela época, a gente entendia que o George Lucas estava construindo um império, estava construindo um universo. E eu entendo que ele esteja um pouco confuso ali para fechar alguns caminhos. Isso não é admissível quando a Disney compra Star Wars por 4 bilhões de dólares. Não é admissível que isso aconteça. Eles têm que ter planejamento, eles tinham que ter uma ideia geral do que ia acontecer, eles tinham que ter um arco para a história. E não jogar o primeiro filme na mão do diretor, o segundo na mão de outra, e o terceiro é Deus dará, porque cada um faz o que quer e ninguém responde a ninguém. Quando saiu o J.J. Abrams e o Bob Iger deixou de supervisionar diretamente Star Wars, deixaram tudo na mão da Kathleen Kennedy e do Rian Johnson, eles resolveram mudar tudo. Não, vamos contar do nosso... Agora não tem mais que responder ninguém, vamos contar do nosso jeito. E contaram do jeito deles, já que o J.J. Abrams também não deixou essas coisas apontadas. Também tem uma certa parcela de culpa. Quando veio o terceiro filme, aí teve aquela divisão, a polêmica toda instaurada, metade dos fãs acharam horrível, metade dos fãs acharam bom, e eles queriam unir os fãs de novo, chama o J.J. Abrams de novo, ele sentou e falou, como é que nós vamos resolver isso? E resolveu daquele jeito, confuso, daquele jeito precipitado, daquele jeito que obviamente eles não tinham uma ideia. E a Daisy Ridley também conta que quando o J.J. Abrams contou pra ela que ela seria neta do Palpatine, que a Rey seria neta do Palpatine, ela disse, poxa, legal, muito bom. Mas uma semana depois ele não estava mais certo que seria isso. E as coisas iam mudando assim. Toda semana os caras tinham um input diferente, passavam pro ator uma ideia diferente, e isso é prejudicial também pra performance do ator. De não saber pra onde vai o personagem, amanhã pode mudar. É uma coisa meio novela. É a escolha da audiência. A audiência baixou, mata o personagem. A audiência subiu, bota mais cena no personagem. E eles vão fazendo assim. Todo dia uma decisão diferente. Isso obviamente deu errado, obviamente foi péssimo, obviamente deixou aí um legado péssimo para Star Wars, que teve 3 filmes completamente sem conexão nenhuma, sem planejamento, sem uma ideia geral, seguindo aí o sabor do vento. É o que eu sempre digo aqui. Quando a Carrie Fisher morreu, que aí foi uma coisa fora do controle, não tinha planejamento que pudesse prever a morte da atriz, faltava um ano para sair Os Últimos Jedi. A única coisa sensata a ser feita, que o Colin Trevorrow sugeriu, e por isso ele desistiu de escrever o terceiro filme, é salva o Luke, mata a Leia. Quando a Leia fica flutuando no espaço da Mary Poppins, em vez dela voltar usando o poder da força e voltar a comandar a rebelião, não. A Leia morre ali de maneira poética, de maneira bonita, pode fazer todas as homenagens possíveis, mas acabou ali. E quem segura o legado é o Luke. O Luke sobrevive, ele não desaparece no conflito com Kylo Ren, e ele sobrevive para no próximo episódio ele aparecer, finalizando, sendo o grande farol que vai seguir a história. Que era o que a Leia deveria ter sido, mas ela teve a participação podada por incapacidade de atuar. Que os vídeos dela que tinha de arquivo não foram suficientes para ela ter esse papel de orientar a Rey. Ela faz isso no início, depois ela realmente morre em cena. E a Rey a personagem fica perdida. Então deu tudo errado. Deu tudo errado. As coisas inesperadas prejudicaram, as coisas que poderiam ser previstas foram ignoradas, e o resultado é esse aí. Cada vez que alguém fala dos bastidores desse filme, cada vez que aparece um ator, um produtor, um diretor falando de como foi o dia a dia nos bastidores da trilogia dos episódios 7, 8 e 9, a gente fica mais decepcionado, a gente fica mais horrorizado de como uma franquia bilionária consegue tratar com tanto desleixo, com tanto sentimento de já ganhou, quanto fizeram com Star Wars. E é isso que eu acho, quero saber a sua opinião, escreve aqui embaixo. Estaremos de volta em breve com outro vídeo aqui no 4 Coisas. E não vai embora ainda, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Até logo. Tchau.